Nessa semana, a Torá nos descreve a história do Yosef Atzadik, do José do Egito, como ele foi vendido pelos irmãos ao Egito, e chegando no Egito ele foi vendido para o Potifar, o chefe dos carniceiros no Egito, e logo que ele chegou na casa desse Potifar, ele já ficou, na verdade, apaixonado por Yosef, e ele mesmo já queria pecar com Yosef, por causa que, como já sabido, Yosef ele era muito lindo, ele era muito bonito fisicamente, mas dos céus não permitiram que isso acontecesse. Pela razão principal, que Yosef iria casar, na verdade, com a filha dele, com a Osnat, como já foi explicado anteriormente. E Deus estava com Yosef, e ele teve muito sucesso em tudo aquilo que ele fazia. O tempo todo, o nome de Deus era mencionado por Yosef. E certa vez, o Potifar viu Yosef ele rezando. Ele falou, o que você está balbuciando? O que você está mexendo nos seus lábios? Será que você está fazendo uma bruxaria? E por isso que você está tendo sucesso? Como é explicado que 10 níveis de bruxarias, 10 potes de bruxaria caíram sobre o mundo, e 9 deles caiu sobre o Egito. Os egípcios tinham acesso a 90% da bruxaria do mundo. E o Yosef ele falou, não, eu estou pedindo para Deus, rezando para Deus do universo, que você goste do meu trabalho. Ele falou, eu gostaria de ver o teu Deus. Ele falou, seu pedido é impossível ser concretizado. E desde que ele deixou tudo na mão do Yosef, tudo que ele encostava tinha um sucesso absoluto, muito maior do que qualquer outro businessman, qualquer outro tipo de negociante que mexia nos negócios dele, mesmo que era vendido pelo varejo, por varejo. Yosef, ele encostando naquela comida, encostando naquela roupa, era vendido pouco tempo e com muito sucesso. E quando ele percebeu isso, que tudo era sucesso absoluto por intermédio do Yosef, ele entregou na mão dele todas as chaves da sua casa, e ele não queria saber mais de nada, de nenhuma conta, de nenhum cálculo, de nada que acontecia, tudo estava na mão do Yosef. Somente alechem asheru ochel, somente o pão que ele comia, que isso se refere à sua esposa. Outros dizem que também o Potifar não queria que o Yosef encostasse no pão que ele comia, porque o nojo dos egípcios, o que era realmente inaceitável para os egípcios, eram os hebreus, que seriam os judeus, que era a família de Yosef. E ao mesmo tempo, Yosef, ele tinha a sua própria comida, o seu próprio pão, ele nunca se purificou comendo comidas não kasher, ele tinha uma aparência como um rei, ele era realmente muito bonito. E a grandeza sobe na cabeça, Yosef começou a se sentir muito importante, e ele começou a pentear o cabelo, e começou a como se fosse se maquiar, e se mostrar bonitão, e dessa forma, ele acabou sendo castigado. Tudo aquilo que ele acusou sobre os irmãos no passado, que ele falou mal do pai sobre os irmãos, que eles conversavam com outras moças, apesar que ele tinha boas intenções, que o pai advertisse os irmãos, na verdade ele acabou sendo castigado na mesma moeda. A esposa ficou realmente encantada com Yosef, com a beleza dele, com todo o poder dele, e ela começou a provocar o Yosef, e começou a seduzir, e começou a incitar, e cada dia ela colocava uma outra roupa mais bonita, a roupa que ela colocava de manhã, ela não colocava de tarde, e a de tarde ela trocava para de noite, e ela sempre fazia de tudo para que ele enxergasse e olhasse para ela, e ele o tempo todo olhava para baixo. Em nenhum momento Yosef levantava o rosto para enxergar essa esposa do Potifar, que estava realmente querendo pecar com ele, a tal ponto que ela ficou doente, de tão louca que ela estava por ele. Um dia as colegas, as amigas dela, as princesas vieram visitá-la. Ele falou, o que você está tão doente? O que você está tão desesperada por ele? Ela falou, vocês não entendem de quão bonito que ele é.
ela trouxe uma fruta para as colegas, era um etrog, e deu na mão delas uma faca de prata para que elas pudessem descascar. E no meio disso, ela chamou Yosef para que se apresentasse na frente delas. E quando elas enxergaram Yosef, elas ficaram tão apegadas na beleza dele, que elas simplesmente ficaram anestesiadas e começaram a cortar, ao invés de cortar o etrog, elas cortaram seus próprios dedos, e elas nem sentiam o sangue saindo da sua mão. Ou como que outro lugar também está escrito, que as mulheres subiam nas muralhas do Egito para enxergar de longe a beleza do Yosef. E desde então, todas as moças, todas as princesas e as ministras, elas viam todos os dias na frente do Yosef, com roupas ou sem roupas. E Yosef, ele fazia de tudo para não enxergar e não ser levado pela tentação. E ela implorou, insistiu para o Yosef, e ele falou: não, seu marido, ele deixou tudo na minha mão, todas as chaves na minha mão, fora você. A única coisa que não está no meu acesso é você. E mais ainda, vocês que são Bnei Noach, vocês têm que seguir os 7 preceitos universais, e um deles é de relações proibidas. Eu não posso. Na verdade, todos meu pai, meu avô, meu bisavô, Avraham Avinu, ele passou pelos 10 testes e ele não questionou a Deus. Yitzhak passou pelo teste também, ele deitou no altar e ele conseguiu ultrapassar. E talvez, na verdade, esse é o meu grande teste. E, na verdade, o teste que eu estou passando é um teste muito superior ao teste que meus antepassados eles passaram. E se eu pecar, vai ser, na verdade, o pior de tudo. Vai ser a grande transgressão. E eu também tenho medo do meu pai, porque meu pai, ele é zeloso, e ele não vai deixar de graça, e ele é um profeta. E fora que eu tenho medo do meu pai, eu tenho medo do meu patrão, que é o seu marido, porque quando ele descobrir, ele vai acabar me matando. Daí ela falou para ele: não se preocupa, eu vou matar ele, e depois a gente pode casar. E Yosef falou para ela: não basta que eu vou ser culpado por ter tido uma relação proibida, eu também vou ser culpado por um homicídio, por ter matado o seu marido? E Yosef falou: eu não vou pecar contra meu Deus. Ela falou: que Deus dos céus? Não existe Deus. Ela já foi contra Deus. E Yosef, ele falou: Gadol Hashem Meolam, Deus, ele é muito grande. E Hashem, ele recompensa, e Hashem, ele castiga aqueles que merecem o castigo. E ela foi empurrando ele até que um dia ela chegou na frente da cama dela, que ali tinha uma estátua, tinha lá uma idolatria, e ela cobriu o rosto e estava puxando Yosef. Ela falou: não adianta você cobrir o seu rosto, porque o dono do mundo, Deus, ele enxerga tudo. E se você tem vergonha de fazer com o rosto aberto, então como que você não tem vergonha de fazer isso aqui na frente de Deus, que ele sabe de tudo? E eu juro em nome de Deus, eu juro em nome de Hashem, abençoado seja, que eu não vou fazer essa transgressão. E essa, na verdade, é uma dica. Alguém que está sendo seduzido, que está sendo levado atrás do pecado, e ele está com medo de ser convencido, ele jura em nome de Hashem, e isso, na verdade, acaba controlando o seu instinto negativo, o seu Yetzer Hara. E ela continuou implorando que talvez só deitasse com ela na cama e que se cobrisse com o lençol dele, mas que não rolasse nada, e ele jurou que ele não vai se aproximar dela para que não estivesse junto com ela no Geinom, no inferno. E assim passa um ano, desde a primeira vez que ela já começou a provocar. E era um dia de uma festa no Egito, uma grande alegria, que todos foram próximo do rio Nilo. Era o dia da maré alta, quando que a água do rio subia e encharcava e regava todas as terras do Egito. E para eles faziam isso aqui um dia de festa, um dia de idolatria. Todos iam lá para se curvar para o Nilo, trazer oferendas para a sua idolatria. Então todos foram para lá. Todos os servos, os escravos, as escravas, e não sobrou ninguém em casa, somente Yosef,
porque ele não queria participar desta festa de idolatria. E dizem que aquele dia também era um dia do Shabat, e todo dia do Shabat, ele se fechava no seu quarto e ele ficava estudando Torá, para não esquecer nunca de toda a Torá, de todo o estudo que ele aprendeu com o seu pai durante 17 anos. Ele estava lá então em casa, estudando Torá sagrada e cumprindo as mitzvot. E ela inventou que ela também estava doente, e ela ficou em casa, só ela, junto com Yosef. E ela se aproxima do Yosef, agarra Yosef no pescoço com uma mão, e com a segunda mão ela pega uma espada e ela ameaça Yosef que se ele não concordar, ela vai matar ele. E eu tranquei todas as portas de casa para que ninguém viesse aqui de sopetão. E dizem que Yosef, ele quase escorregou, ele quase acabou pecando, mas no último momento ele acabou dominando o seu yetzer, dominando o seu instinto negativo. Ele falou algumas coisas. Primeira coisa que ele pensou, que se eu pecar, eu não serei mais chamado de homem. Eu serei que nem um animal que não consegue controlar os seus instintos negativos, seus instintos animalescos. Ele lembrou da imagem do seu pai, e é isso que está escrito, que ele viu pela janela. Ele imaginou na janela como que seu pai estivesse lá, Jacob Avinu estivesse na janela, e como se o pai estivesse falando para ele a seguinte frase: Yosef, Yosef, meu filho querido, os nomes de todos meus filhos, dos 12 meus filhos, estarão gravados no peitoral do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. E como que você quer se perder por causa de um prazer momentâneo para apagar o seu nome desse peitoral para todo sempre? Ou que ele enxergou, na verdade, no espelho, e ele viu o seu rosto, e como já foi explicado que Yosef ele tinha a mesma aparência do seu pai Yaakov. Então naquele momento ele viu a imagem do seu pai, ele lembrou do seu pai. Outros dizem que ele lembrou da sua mãe, da Rachel e da Leia, e falaram para ele essas palavras. Ele lembrou de quão recatada, de quão tzanua era a sua mãe, a Rachel. Ele lembrou também, na verdade, da pedra fundamental do Even Ashtiyah, que estaria construído sobre ela o templo sagrado de Jerusalém. E se eu pecar, falou Yosef para si mesmo, se eu pecar, eu estarei destruindo o mundo. Eu estarei trazendo um grande pecado, uma grande epidemia para todo o mundo. E com a força de todas essas ideias, ele acabou se vencendo contra o instinto negativo e conseguiu fugir. Outros dizem que, na verdade, toda a intenção dela, da mulher do Potifar, era Leshem Shamayim, era com uma intenção sagrada e positiva, porque ela viu nas estrelas que ela terá, na verdade, um descendente com Yosef, só que ela não sabia que isso era da filha dela, a Osnat, e não dela mesma. E Yosef ele começou a fugir, e ele não queria brigar com ela, não queria encostar nela, ele simplesmente largou o casaco e ele saiu correndo. Quando ela percebeu que ele fugiu, ela pegou uma clara de ovo e jogou sobre a cama, sobre o lençol, e ela, dessa forma, chamou os escravos e falou: olha só o que ele fez aqui na minha cama. Então, ele veio aqui realmente aprontar. E aqui nós vemos o grande louvor e elogio de Yosef Atzadik, de quão tzadik ele era. Porque, por um lado, poderíamos pensar, ele está tão afastado de casa, tantos anos fora de casa, tantos sofrimentos ele passou na vida dele, e ele não tinha mais força de pensar em santidade, na família dele. Ele poderia simplesmente estar doente, estar fraco, veio descansar, e ele era tão bonitão, ele era tão forte, tão famoso, e ele poderia muito bem ter escorregado e ter pecado. E apesar de tudo isso, de toda a tentação, de todo o teste e de toda a provocação que ela fez contra ele, ele conseguiu realmente controlar o seu yetzer, o seu instinto do mal. Quando Potifar chega em casa e ela descreve o que o Yosef ele fez, e ela descreveu quando que eles estavam no quarto a sós, e ela inventou uma história inteira falando que Yosef veio e provocou e fez esse pecado.
E o Potifar ficou furioso e ele jogou o Yosef dentro de um buraco, que era uma prisão, na qual os prisioneiros do rei, do faraó, ficavam presos. Era um buraco na terra, fechado dos 4 lados, e só tinha uma janelinha no teto, pela qual jogavam comida, e as pessoas podiam entrar ou sair, e entrava um pouquinho de luz. É interessante, apesar que ele poderia deveria ter matado Yosef, mas ele, na verdade, imaginou, conhecendo sua esposa, que ela inventou toda essa história e não era realmente verdade. Então, por isso, por precaução, ele acabou não matando. E também os seus empregados acabaram mostrando para ele que era uma clara de ovo que estava na cama. Outros dizem que ele sim queria matar, mas a Osnat, a sua filha, veio e falou para ele: olha, não aconteceu nada disso. Quem inventou toda essa história foi a minha mãe, a sua esposa. E pelo mérito dela, Yosef, ele acabou sendo salvo. E mais para frente, quando ele já era vice-rei, ele acabou casando com a Osnat, a esposa, a filha do Potifar. Mas a mulher de Potifar não abriu mão e ela continuou provocando. E durante 12 meses ela ia na prisão. Os 12 meses que Yosef estava na prisão, todo santo dia ela ia lá e provocava e fazia de tudo para que Yosef enxergasse ela, visse a beleza dela e fosse seduzido. E o Yosef, ele nunca enxergava ela, nunca olhava para cima, nunca levantava seus olhos para realmente não dar nenhuma brecha, nenhuma abertura para o pecado. Então, nessa história toda nós aprendemos como que nós passamos por testes e por tentações, às vezes muito difíceis na nossa vida, mas nós precisamos saber que tudo isso vem do lado do mal, tudo isso vem das forças do mal, e nós temos as forças de superar e lidar com qualquer teste, do maior que seja, fazendo um juramento, ou se você se posicionando, ou nem dando uma espiada para o local, nem dando uma olhada para aquela pessoa, porque para você não deixar realmente o coração sentir, porque aqui o olho vê, o coração sente, e que os olhos não veem, o coração não sente, e que não tenhamos nenhum testes e tenhamos somente bons momentos na nossa vida.